não vou falar o que é. Mas eu e você demos um passo, Sim. né? O outro passo que nós demos agora recente, para algo que nós não sabemos o que vai dar. Exato. É muito arriscado. Uhum. É muito... Cara, tô te falando assim. Gera muito medo. Muito medo. Uhum. As pernas tremem. Insegurança. Ansiedade. Ansiedade. É muito arriscado. Uhum. Mas nós fomos lá e demos o passo. Demos o passo. Nós não podemos falar o que é, por enquanto. Isso. Mas logo você vai saber. Logo. E todo mundo vai chamar a gente de doido. Esses caras Mais uma vez, né? Mais uma vez vai chamar a gente de doido. Mais uma vez. Entende? Gente, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso Dreamcast. E hoje nós vamos revelar para vocês qual é o próximo passo. Mas não é o nosso próximo passo, é qual é o seu próximo passo. Está preparado? Hoje, 3 perguntas importantes que a gente faz. Eu já fiz muito essas perguntas, que é como, quando e onde começar qualquer coisa na sua vida. O Dreamcast fala de sonhos e propósitos e nós vamos compartilhar algo da nossa vivência, do nosso dia a dia e de trajetórias de situações que nós passamos na nossa vida e passamos até hoje. Vida real, tudo real, coisas que você precisa fazer para que você possa ir para o seu próximo passo na sua vida. Está preparado? Eu estou com um grande amigo aqui hoje. Eu não sei se vocês sabem quem é, mas eu vou apresentar para vocês, né? Vindo diretamente do Brasil. Para quem não sabe, ele chegou, né, do Brasil tem poucas semanas, né, de volta. Nem tomei banho ainda. Nem tomou banho ainda, nem desfez as malas. Cheirando o né? Brasil. Cheirando o Brasil. Tá aqui comigo, meu grande brother, Regis Bezerra. E vamos, né, com uma salva de palmas aqui pro meu amigo, meu irmão, né, meu sócio e muito mais, né? Colega aí de longas datas, né? Professor de inglês. Professor de inglês, seja bem-vindo à mesa do Dreamcast. Amém, né? cara. Esse Dreamcast não é o mesmo sem você aqui. Rapaz, fique sabendo disso, tá? é aquela você precisa coisa, estar né? mais na mesa do Dreamcast comigo, me convida, rapaz. né, Vaz? Entendeu? Me convida. Eu vou ter que resolver esse negócio aqui agora. Manda lá o convite. Você tá me deixando de lado ultimamente, Pois entendeu? pois aí eu fico meio abandonado lá pra escanteio, né? Eu fiquei sabendo aí que você agora tá fazendo gravações, assim, agendas de gravações, assim, só no Brasil. Ó, minhas né? agendas estão liberadas aí pra quem quiser me levar, entendeu? Fui no Brasil, né? Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Gravou lá em Belo Horizonte. Cara, que cidade maravilhosa. Um abraço pro povo de Belo Horizonte, um abraço para os nossos amigos mineiros, né? Mineiros, rapaz, foi tremendo. Você precisa conhecer Eu lá, vou cara. conhecer, Você eu vou vai conhecer. comigo na próxima. É um dos meus sonhos. É? Um dos meus sonhos é conhecer Minas Você Gerais. sabe que o Dreamcast fala sobre realização de sonhos. Rapaz, falando nisso, né, pra gente começar aqui, o Dreamcast já andou em muitos lugares, né? O Dreamcast já foi em muitos lugares, caraca. Olha pra você ver. Eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Rapaz, aonde é? Ó, Roma. Roma, né? na Itália. Gravou em Roma. Gravamos em né? Roma, na Itália. Gravou lá em Belo Horizonte, lá no Brasil. Belo Horizonte. Aqui dentro dos Estados Unidos, a gente gravou várias vezes em Orlando. Isso. Né? E tem muita coisa boa chegando por aí ainda, né? Olha, não esqueça, 19 de janeiro, o que é Dreamcast preparou pra você um sonho pra se tornar realidade no dia 19 de janeiro. Aonde? Rapaz. Vamos falar ou não? Aonde? Vamos falar só a cidade? Vamos, beleza. Então tá. Orlando, na Flórida. Viu? A data da realização de um sonho já está marcado. Já está marcado. Dia 19 de janeiro de 2024. Ou seja, vamos começar o ano realizando sonhos. Realizando sonho. Olha isso. Um grande sonho. É. Dreamcast. O Dreamcast começou, né? Começou com a realização. Ele poderia entrar aqui no bate-papo de hoje do próximo passo. Quem sabe a gente dá uma pinceladinha Isso. sobre o assunto. Mas é o seguinte, Regis, olha que interessante. Essas 3 perguntas, elas rodeiam a nossa vida todo dia. Como, quando e onde. E onde? Uau! Como, quando e onde começar. Uau. Se fala muito do próximo passo, se fala muito né, nas redes sociais de venda, se fala muito
do lado emocional e tantas outras coisas. Mas em toda a área da nossa vida, qualquer que seja, essas 3 perguntas elas precisam ser respondidas para poder a gente se deslocar e começar a realizar os nossos próximos passos. Como, quando e onde. E eu queria aqui, porque no Dreamcast nós colocamos na mesa mesmo a realidade, né? A verdade. Então, o que acontece? Eu queria aqui poder compartilhar um pouquinho de como nós começamos, de onde nós começamos, né? Quando nós começamos a agir em algumas áreas. Eu escolhi aqui para a gente falar, né, qual o próximo passo, viu, Regis? Isso. Baseado em uma maneira que nós vamos conduzir as pessoas a entender uma realidade de vida atual que as pessoas às vezes não se sentem capazes de começar nada na vida porque imagina que precisa de dinheiro, imagina que precisa de equipes, imagina que precisa ter o conhecimento adequado e uma série de outras coisas que envolve, né, o como, quando e onde. Isso. Você concorda com isso? Que as pessoas às vezes se param. Então, quantas pessoas, né? E falando de pessoas comuns, porque nem todos têm oportunidades extraordinárias de poder chegar a um aprendizado, de ter lugares privilegiados, porque cá para nós existe sim os lugares privilegiados, com certeza. entendeu? Existe a padrinhagem, como se diz, mas as conexões, né? Mas agora a gente precisa conversar sobre a pessoa comum, né? A pessoa comum. A pessoa comum, ela consegue chegar mais alto na vida? Consegue. Ela consegue? Com certeza, com certeza. Você se considera uma pessoa comum? Eu me considero. Ou uma pessoa que teve oportunidades extraordinárias na sua vida? Eu me considero uma pessoa comum e muito comum. Eu acho, cara, que assim, todos nós... É porque todo começo, né? Todo começo não é fácil para ninguém, em qualquer área da vida. Ninguém começa grande. Um projeto começa pela base, pela fundação. Verdade. Só que, olha que interessante, você falou aí, abriu minha mente aqui um leque de coisas. Aí, né? É isso aí. Uma semente, quando ela é plantada, o processo daquela semente debaixo da terra, cara, é tipo assim, você não vê. Não vê. Entendeu? Você plantou aquela semente, você não vê. Mas ela está crescendo debaixo da terra. Isso. Ela está se desenvolvendo. Tem um tempo adequado para aquilo ali, para ela criar raiz e tudo mais. Só que ninguém vê. Exatamente. Entende? Só que a gente está vivendo um tempo hoje que tudo precisa ser rápido. Rapaz, isso é entendeu? Uma verdade. A mentalidade das pessoas hoje estão sendo preparadas para que tudo seja rápido, o resultado rápido, que tudo seja rápido, que as coisas precisam acontecer rápido. Você não tem tempo para parar, almoçar direito, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Exato. Uma comida requentada, micro-ondas e tal, aquela coisa, drive-thru. Por quê? Porque tudo é rápido, o povo tudo tá rápido. Entende? Então, assim, isso até cria em nós aquele desespero por querer as coisas mais importantes da vida de uma maneira muito rápida. Entende? Só que, para a gente começar algo sólido, aí estou falando algo duradouro, algo sólido, em qualquer área da vida. Um matrimônio, vamos dizer um matrimônio. Um casamento, você estruturar uma família. Cara, não é assim da noite para o dia, entende? Você precisa plantar semente, você precisa cuidar, você precisa arar a terra, você precisa... Ou seja, existe um processo que as pessoas hoje, elas estão querendo pular o processo da vida. Isso. E o processo é algo tão lindo, Joab. E não se mostra esse processo, né? A maioria das pessoas que procuram ensinar, eu acho que elas estão tão ligadas na venda, e o objetivo é vender, que, obviamente, a venda, se mostrar o processo, ela não vai ser efetuada muitas vezes. Né? Mas a gente não para pensar que é justamente o processo que vai fortalecer, fortificar. E eu aconselho aí os vendedores aí que possam mudar o foco.
Mudar o foco agora. Vamos começar a mostrar um pouquinho da venda Mostra em cima a realidade. do processo, da realidade da vida. Não é? Por quê? Para que não surja tanta frustração na vida das pessoas e as pessoas não se sintam incapazes. Porque hoje aqui as pessoas vão entender o tanto que elas são capazes, o tanto que elas estão providas de conhecimento suficiente para sair do passo que elas estão, da onde elas estão, para ir para o seu próximo passo, baseado nessas simples coisas aqui. Porque nós vamos falar para o público, as pessoas comuns, as pessoas que realmente têm muitas oportunidades na vida e às vezes são suprimidas, né, por aquilo que elas olham e comparam. Pronto. Aquilo que elas olham e vê distante do alcance delas. É porque a internet... Gente, a internet só mostra o resultado. Né? Então, assim, você olha na vida de uma pessoa um certo resultado e você acha... E muitas vezes essa pessoa não mostra o processo. E aí, as pessoas que estão assistindo, elas criam aquela ilusão de que elas nunca vão conseguir chegar àquele nível. Porque, assim, parece que a pessoa surgiu na internet ontem e, de repente, ela já está mostrando resultado. Então, assim, aí tem aquela questão da comparação, né? A gente se compara muito, a gente olha a pessoa lá no topo da montanha e a gente está cá embaixo, fala assim, nossa, eu nunca vou chegar lá. E ali já desistem. Entende? Mas por quê? Porque falta um pouco dessa clareza do processo. E a coisa mais linda na vida de um ser humano é o processo. Eu sempre, na Bíblia, existem passagens, assim, histórias incríveis. A beleza da história de Davi está no processo que ele passou para chegar ao reinado. Né? Olha que interessante, quando Deus ele escolhe Moisés, né, para libertar o povo que estava cativo no Egito, né? Deus tinha ou não tinha poder para simplesmente libertar aquele povo, colocar na terra prometida sem passar pelo deserto? Deus tem, entende? Deus tem poder para fazer o que ele quer, mas Deus não é negligente com o crescimento do outro, da pessoa. O que vai te trazer o crescimento é o processo. Eu não tenho como pegar e, na verdade, fazer com que você não passe pelo processo, porque o processo justamente é o adubo para o teu crescimento, né? Então, a gente precisa começar a valorizar mais os processos da vida e mostrar também uma realidade, entende? Hoje nós estamos aqui, mas nós não começamos ontem. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos 20 anos atrás. Exato. Entende? Passamos por processos, dificuldades. Chegar momentos assim que a gente não tinha dinheiro para comer, cara. Correto. Lembra lá do McDonald's, nós sentados no meu fio, as últimas moedas e tal? O processo, ele é gostoso, cara. É ele que nos traz o crescimento, né? Então, assim, a gente precisa entender que pode começar hoje, mas entendendo que existe um processo para você usufruir. E você tem que usufruir do processo. Exatamente. Entende? Eu concordo. Tirar proveito. Eu concordo plenamente. E o que eu quero enfatizar é que as pessoas, elas acreditam muito em coisas que não estão ligadas ao próximo passo. Por exemplo, quando ou como, vamos começar pelo como. Como eu vou dar o próximo passo? Como começar? Entende? Você falou muito bem que todas essas coisas precisam ser aplicadas em várias partes da nossa vida. No casamento, né? A vida profissional, vida com Deus. Né? A Bíblia, ela mostra muitos exemplos, né, da vida das pessoas onde o processo, você até usou a expressão aí que é gostoso, né? O processo é gostoso. Você até falou aí do McDonald's, a situação que a gente passou. E eu acho assim, quando a pessoa ela consegue ter essa mentalidade, pensar dessa forma, que é olhar para a realidade atual que ela está vivendo, e ela conseguir olhar adiante, ela conseguir enxergar adiante. Além da cerca. Além da cerca, né? Visão além do alcance. Isso. Então, é aonde vai começar o primeiro passo. Eu tenho aqui um exemplo pessoal nosso. Isso. De dar o primeiro passo, tá? Vou jogar agora o assunto um pouquinho pro lado de empreender, certo? A gente começou vendendo uma ideia.
Você lembra 2016 para 2017? Rapaz, Você lembra? Verdade, cara. Aí a pessoa me Nossa. pergunta, Joab, como que eu começo? Tá? Como que eu começo? Vendendo uma ideia. Aí vem as vendas, né? Entende? O quão é importante a Quanto é venda. importante. Por quê? Você precisa conversar com pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. É verdade. Entende? Todo sentido. Faz todo E sentido. você tem que começar por onde? Então, como que eu começo? Vende a sua ideia. Você, mas eu não sei falar a língua. Mas eu não tenho a capacidade. Mas eu não... Olha, o que você precisa alinhar é basicamente o que eu tenho para oferecer. Quais são as minhas capacidades? Porque você tem capacidades. Uhum. As pessoas, elas têm capacidades. Só que o que acontece? As pessoas levam muito as coisas, sabe? Para o lado das coisas materiais, do conhecimento, a formação. E aí ela olha e vê alguém em algum lugar, num lugar mais alto, um lugar que eles gostariam de chegar, mas eles vê tão distante aquilo deles que eles veem como que é impossível. E se satisfaz ou se conforma com o lugar que eles estão. Por quê? Eles vão dizer, eu não tenho dinheiro para começar, eu não sei, eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho as ferramentas necessárias para começar, eu não tenho equipe, porque hoje em dia fala muito em equipe, né? Você precisa disso, você precisa daquilo. E, cara, olha que interessante. Fala para mim, Regis, em 2016, no final de 2016 para começar 2017, quando nós começamos a vender a nossa ideia de sair do residencial, de cumprir, né, com as nossos compromissos residenciais, com os nossos patrões, com os nossos clientes, né, com as pessoas que trabalhavam com a gente ali, e a gente falou assim, olha, eu acho que agora é tempo da gente ir para o próximo passo, não é isso? Isso. E qual é o nosso próximo passo aqui? Onde nós vamos começar? Como nós vamos começar? E a gente começou a vender uma ideia, em primeiro lugar. O como, então, pega esse gancho aí. Então, o como é venda a sua ideia. Yes. Ok. Você não precisa de dinheiro, Ok. você não precisa de ferramenta, você não precisa de seguro, você não precisa de equipe, você não precisa de nada dessas coisas. Você não precisa ter necessariamente, aqui nos Estados Unidos, falar um idioma bom, mas em qualquer lugar que você viver, você não precisa literalmente ter uma linguagem, uma comunicação boa, como as pessoas às vezes falam, você tem que comunicar bem e tudo mais. Você não precisa começar comunicando bem. Você desenvolve isso. Entende? Perfeito. Bom você ponderar aí, porque não é que isso não seja importante no processo. Isso. Mas para começar, você não necessariamente dependa disso. Não. Mas no processo, né, você vai desenvolvendo isso no processo. Exatamente. Verdade. É isso. Por quê? Quando nós começamos a vender a nossa ideia de ir para o comercial, ou seja, atingir o público comercial e fazer contratos de trabalhos, né, em grandes números, né, condomínios, né, hotéis, condomínios de duplex, de fourplex e assim sucessivamente, nós não tínhamos equipe, nós não tínhamos companhia aberta, nós não tínhamos... Tu lembra que o primeiro projeto que a gente vendeu, cara, a gente não tinha nem a empresa aberta? Nós não tínhamos nem a empresa aberta. Cara, entendeu? Que coisa de louco, não é? Porque surgiu o sonho. Não, primeiro, surgiu o sonho. Agora, deixa eu te falar um negócio que aconteceu antes do sonho. Manda. Você lembra que nós olhamos para uma situação e enxergamos uma necessidade naquela situação? Muito bom, muito bom. Lembra. Entende? É aí que vai a questão da visão, cara. A visão ela é muito importante. Muito importante. Você precisa olhar para onde todo mundo olha e enxergar o que quase ninguém está enxergando. Então, o que aconteceu com a gente? A gente olhou para a situação daqui da nossa região
E a gente enxergou que uma necessidade muito grande que não tinha. Não tinha solução para aquela necessidade. E a gente falou, cara, olha isso aqui é a oportunidade. Entende? Isso. E a gente criou uma ideia para suprir a necessidade, né? Diante daquela situação. Vendemos a ideia, pegamos o primeiro projeto, não tínhamos empresa aberta ainda. Nada. Entendeu? Depois que a gente pegou o projeto, a gente correu, abriu uma empresa, correu contra o tempo para mandar seguro, tudo e tal, e tal, e tal. Cara, que interessante. O que para as pessoas? É o que eles pensam sobre a capacitação, sobre ter todas as peças do quebra-cabeça no lugar para poder começar. Isso. E o que eu quero dizer para as pessoas, sinceramente, de coração, você nunca vai começar se você pensar dessa forma. Entendeu? Nunca. Porque na vida real é diferente. E as pessoas falam assim, você tem que estar pronto. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar capacidade, isso. Só que tudo isso custa para você, vai custar de uma certa forma, você vai precisar pagar. Você vai fazer uma mentoria disso, daqui, você precisa pagar para isso. Né? Você precisa, lógico, o YouTube hoje em dia dá muita informação de graça, o que é muito bom, mas a grande realidade é que custa o tempo, custa dinheiro. E todas as pessoas que você vê bem-sucedida hoje começou sem saber que ia chegar até esse ponto. Todas as pessoas que você vê hoje, ela sonhou além, ela é sonhadora. Isso fala muito de atitude, isso, né? É muito importante. Mas o foco não é que você tem que ficar sem saber nada, não é que você tem, não é esse. O foco é que o próximo passo não depende necessariamente dessas coisas. Depende necessariamente de dinheiro, de ferramenta, equipes, saber, seguros e tantas outras coisas. O que depende, primeiro lugar, o seu passo, é o que você falou. Você precisa primeiro ter o sonho. Você tem que ter um sonho, um objetivo de crescimento. Logo, você precisa ver onde está a dor, onde está o defeito, onde está a situação, o problema. E aí você precisa pensar numa solução. Diagnosticar o problema. Exatamente. Diagnostica o problema e aí você traz a solução. Traz essa solução e aí aonde entra esse ponto, que não é necessariamente trazendo a solução que você vai precisar de ter toda uma capacitação. Você só precisa de uma coisa muito simples, de ter uma ideia de resolver o problema e ir para cima. E você ter coragem de falar assim, deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. E se tremer todinho depois que o cara falar assim, tá na tua mão. E você se vira depois. É assim que funciona a vida real. Na nossa vida, todos os dias acontecem situações que nós precisamos dizer assim, deixa comigo. Eu vou resolver para você o problema. E sabe outra coisa que travam as pessoas de dar o próximo passo? Estamos falando do próximo passo, Isso, né? Próximo passo. O que trava muitas vezes as pessoas de dar o próximo passo é o medo. Sim. O medo do risco. Isso. Entende? Então, assim, o medo paralisa muitas pessoas. Muito. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho medo, cara. Sim, eu também tenho. Eu tenho medo, entende? Só que, cara, eu vou com medo. Você foi com medo, né? Muitas vezes, Eu fui né? com medo. E outra coisa, o risco. As pessoas têm medo do risco, né? Você pode analisar a história de os maiores bilionários, milionários da atualidade. Foram pessoas que eles arriscaram. Eles correram risco. Entende? E não deixaram o medo paralisar na hora de tomar uma decisão arriscada. Entende? Então, o que é pior? O que seria pior? Você para e pensa comigo. O que seria pior? Você, por medo do risco, viver sempre na mesmice? Ou vencer o medo e arriscar em prol daquilo que é o teu sonho? E de repente você mudar de vida. O que seria pior? Viver na mesmice por causa do medo, ou você superar o medo e arriscar em prol daquilo que você sonha e de repente você mudar de vida? Porque, cara, se eu não testar, eu não tenho certeza daquilo que eu não testo. Né? Nós sabemos que se
eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu sempre terei os mesmos resultados. Isso é matemática, isso é exatas. Entende? Então, o risco faz parte do jogo da vida. E a pessoa que ela deixa o medo paralisar na hora de arriscar, essa pessoa ela não vai viver as promessas de Deus para a vida dela. Nossa, entende? Você foi muito profundo aí. Então, assim, porque, cara, Deus tem grandes promessas para nós. Tem. Por que eu gosto muito daquele texto de Josué, quando Moisés, né, parte e aí, de repente, Josué fica responsável agora pelo povo. Isso. E Deus vem com uma palavra de encorajamento. Josué, não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Cara, por que Deus tem que falar para Josué, cara, seja forte, seja corajoso. Entende? Você já parou para imaginar? Por que Deus tem que falar para Josué isso? Eu sei que o processo dá medo e Deus sabe. Entende? Muitas vezes o processo, na nossa mentalidade, a gente acha que a gente não tem capacidade de passar por aquele processo. Exato. Mas só que a palavra de Deus todo o tempo fala para mim e para você, cara, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Uma coisa que eu acho muito interessante na história de Josué é que quando eles chegaram à borda do Rio Jordão e Deus fala, né, para Josué preparar os sacerdotes ali, os levitas e tal, que eles tinham que passar do outro lado do Jordão, para eles vivenciarem o milagre do Rio Jordão se abrir, cara, nenhum milagre aconteceu na vida deles enquanto eles não colocaram os pés sobre as águas. Eles não pararam na borda do rio e ficaram olhando para o rio esperando o rio abrir. Isso fala muito de atitude, cara. Muito de atitude. Entendeu? Você tem coragem de colocar o pé sobre as águas e depois Deus ir lá e abrir o rio para você passar? Porque tem coisa que Deus não vai fazer na hora ou antes. Não. Ele só vai fazer depois. Depois que você tomar um passo de fé. Entendeu? Um passo de atitude. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou falar o que é. Mas eu e você demos um passo. Sim. Né? O outro passo que nós demos agora recente para algo que nós não sabemos o que vai dar. Exato. É muito arriscado. É muito... Cara, tô te falando assim... Gera muito medo. Muito medo. As pernas tremem. Insegurança. Ansiedade. É muito arriscado. Mas nós fomos lá e demos o passo. Nós não podemos falar o que é, por enquanto. Isso. Mas logo você vai saber. Logo. E todo mundo vai chamar a gente de doido. Esses caras Mais uma vez, né? Mais uma vez vai chamar a gente de doido. Mais uma vez. Entende? Mas anyway. Olha, faz parte do nosso procedimento. Eu lembro de uma coisa, falando do como começar, né? Vendendo uma ideia. A gente começou nasceu essa ideia basicamente onde você viu a necessidade ali da falta de mão de obra especializada na área de multifamily, né? Na área comercial. E o interessante é que a gente começou então caminhar, né, nos lugares de estratégicos, né? Falando assim. Sim. Porque o que a gente precisa encontrar primeiro as pessoas que a gente acredita que vão nos ajudar a ir para esse próximo passo. E essas pessoas, a maioria delas já estão numa linha de alcance de visão. Você já consegue ver essas pessoas e às vezes você só não se aproximou delas. Às vezes são pessoas próximas e você nunca compartilhou, né, o sonho, a vontade, ou ouviu aquela pessoa também contar as dores dela. Então, sempre, quando você está em um cargo abaixo de um superior seu, é muito interessante quando você faz uma amizade, né? Lógico que saudável, né, numa caminhada de vida, para que você possa ter essa pessoa como um mentor seu, como um conselheiro seu, até porque ela já está no lugar onde você gostaria de chegar. Então, só que o que é o ponto aqui? O ponto é que essas pessoas que estão também em um passo acima de você, elas também têm as dores delas. Elas também têm uma necessidade. E elas têm também oportunidades
que elas não se sentem capazes de cumprir, porque eu acho que o ponto culminante aqui é dizer o seguinte: você pode começar sozinho, mas você vai precisar de pessoas para você chegar no seu próximo passo. Então, não despreze o lugar que você está, as pessoas com quem você anda, não despreze as pequenas coisas, porque essas coisas que vai ajudar a pessoa a chegar ao próximo passo dela. É muito importante entender que a visão além da realidade atual que você está vivendo é o que vai potencializar a realização desse sonho, desse projeto, desse próximo passo. É muito importante. Então, o que a gente começou a fazer? A gente foi aos nossos superiores e começamos a vender uma ideia. Verdade. E passamos para eles o quê? Olha, você está preparado para poder pegar trabalhos grandes, trabalhos de uma potencialidade assim exponencial, projetos, condomínios fechados. E já chegamos vendendo o sonho que era uma realidade que essas pessoas estavam contemplando, mas não sabia como fazer. E para nossa surpresa, quando a gente começou a vender esse sonho, vender essa ideia, e nós começamos a plantar no coração dessas pessoas, como você falou muito bem sobre a espera no momento que você planta, né? Porque o sonho ele começa realmente debaixo da terra ali, né? Ela vai nascendo até surgir e ser vista, né? Então o que acontece? A gente conseguiu entender que havia uma dor através da venda de uma ideia. E a dor dos nossos superiores era basicamente que eles não tinham a capacidade de mão de obra para poder chegar a esse patamar. E que eles também queriam chegar a fazer trabalhos de condomínio fechado. Só que o que parava eles não era a capacidade de venda, porque eles têm, não era a capacidade de pegar o trabalho, de conseguir fechar um contrato, eles têm. Qual era o medo deles? Qual era a ansiedade deles? Qual era a situação que parava eles? A mão de obra capacitada para poder levar para frente um projeto e pegar do começo, meio e fim e sair com sucesso. E exatamente foi o que nós ouvimos e exatamente a resposta que eles queriam ouvir, nós demos para eles. Que era, você pode fazer a sua parte, que nós fazemos a nossa. Nós vamos conseguir para você tranquilizar a sua mente e pode deixar com a gente. Pega o trabalho, vende o trabalho, faz o contrato e a parte de produção é na nossa mão. Nós vamos gerenciar toda a produção e controle de material da sua obra. Eu lembro que um deles falaram assim pra gente, olha, eu tenho oportunidade dessas quase todo dia que vem na minha mão e o motivo principal que eu não pego é porque eu não tenho pessoas capacitadas para fazer a produção do trabalho. Entende, Rez? Só que, qual é o interessante? Nesse momento da venda da ideia, nós não tínhamos as equipes preparadas. Nós não tínhamos estruturas preparadas. Nós estávamos apenas vendendo a ideia. Por isso que eu até brinquei aqui. Depois que você dá a solução, você até treme. Porque a gente aprendeu já desde muito cedo, até desde a época de vir para os Estados Unidos, que funciona. Né? Isso funciona. Tomar atitude, dar o passo de fé. Não é um passo de responsabilidade, porque eu não estou aqui ensinando as pessoas falarem o que não vai cumprir. Nós demos um passo e falamos, deixa com a gente que a gente vai resolver para você. E a gente foi atrás. Porém, a gente não tinha toda a estrutura montada e formada. E o que eu quero dizer é que você não precisa, para começar, ter todas essas coisas. Você pode começar simplesmente vendendo uma ideia, entendendo que você vai se capacitar no processo, sabendo que as coisas vão acontecer gradativamente. E aí a gente vem para o quando começar. Entendeu? Quando? Regis, as pessoas se perdem. Às vezes ela tem ideia, às vezes ela tem um sonho, às vezes ela
É tão incrível. Você senta com quantas pessoas que elas contam assim, olha, eu tenho vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, o meu sonho é realizar isso aqui, é montar esse tipo de estrutura, é poder, sabe, chegar a esse nível. E aí quando você pergunta para a pessoa, uau, o como você já sabe, você já tem a ideia, você até vende muito bem a sua ideia. Agora, quando que você vai começar? Yes. Aí a pessoa vem de novo e fala, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não tenho um padrinho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a resposta é simples. Eu acho que o pessoal não vai entender direito não, mas a resposta do quando começar, sabe qual é? Agora. Agora, né, André? É agora, meu. Não espere. Comece agora, tá? Não espere, porque você nunca vai se sentir capacitado o suficiente. Você nunca vai se sentir nutrido o suficiente. Se joga. Você nunca vai se sentir intelectual o suficiente. Você nunca vai. As pessoas que estão em um patamar hoje que você gostaria de estar também, elas também precisaram se jogar e aprender no processo. Eu vou contar um testemunho aí do então, agora. Manda. Do agora. Manda, quero ouvir. Eu sempre faço, né? Eu sempre tenho objetivos. Eu tenho uma planilha de coisas que eu vou fazer e tal. E eu estava analisando nós estamos em dezembro. Hoje é que dia de dezembro? Rapaz, hoje é dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro. E eu já pensando, 2024... Janeiro de 2024, a partir de janeiro, eu vou começar a cuidar da minha saúde. Entendeu? Um bom planejamento. Aí lá vem os planejamentos. É, né? Ótimo. Que planejamento. Nossa, vamos planejar pro ano que vem. A gente sempre planeja as coisas pro ano que vem, né? Isso. Sempre assim, não, o ano que vem. Mas o ano que vem eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente tá cheio de planos. Cara, e eu pensei sobre isso, acredita? Eu falei, cara... Acredito. Se eu não começar agora, eu não vou começar o ano que vem, cara. Eu não vou começar. Porque a gente é expert em mentir pra nós mesmos. Isso chama-se sabotagem. Autossabotagem. Pronto, é isso aí. Eu falei, quer saber, rapaz? Eu vou começar a correr agora. Eita, rapaz, que bonita essa decisão. Aí eu botei o meu despertador pra despertar às 5h30, que é o meu projeto do ano que vem, né? De janeiro. Começar a acordar mais cedo, correr, né? Fiz uns exames no Brasil, descobri que os resultados, né, não estavam lá assim. O resultado veio que eu tô obeso, cara. Eu falei, como assim, cara? O Pilão vai ser meu personal, gente. Ô, Pilão, nós estamos ouvindo aqui que ele acabou de fazer os exames. Eu acho que você não fez o seu, você tem que fazer, hein? O Pilão não fez ainda, não. Vou levar o Pilão lá. O meu veio que eu tô obeso. Aí eu falei assim, cara... Ed, mas tu não fez pegou uma segunda opinião, não? Cara, assim, eu perguntei minha mãe, né? Perguntei minha mãe, o que a senhora acha? Aí a mãe não mente, né? Mãe não mente. Meu filho, você tá bem, você tá bonito, tá, né? Mas, anyway, brincadeiras à parte, cara, eu falei assim, cara, eu preciso começar agora. Entende? Cara... Que legal, que legal. Eu comecei hoje. Aí, 5h30, o que acontece? Despertou o despertador, a Alexa, né? Despertou. Na hora que ela despertou, eu já sabia, eu me conheço. Você falou, eita. Eu me conheço. Na hora que ela despertou, eu pulei da cama, fui pro sink, pro banheiro, pra pia, né? E meti água gelada na cara, meu irmão. Meti água gelada na cara. Entendeu? Nossa, que atitude. Ali já meti água gelada na cara, já escovei os dentes ali, pá, e já fui lá. Eu falei, cara, se eu não acordar desesperado assim pra levantar, eu vou ficar na cama, mano. Cansado. Entende? Então, o que acontece, cara? O que eu aprendi aqui? Falei, cara, o sacrifício, ele é necessário. É necessário. Ninguém cresce na zona de conforto, irmão. Ninguém cresce com a bunda no sofá. Não. Ninguém cresce deitado numa cama, ali de boa, curtindo, assistindo sessão de Netflix. Exato. Cara, você tem que ir pra cima. Você tem que ir pra cima. Vai doer. Não é fácil. Eu posso confessar um pecado meu? Rapaz, aqui é a mesa do Dreamcast. Eu odeio acordar cedo. Olha aí. Eu não gosto de acordar cedo, cara.
Cara, se deixar eu durmo até 9 da manhã, 8 da manhã, entendeu? Mas o que acontece? Cara, se eu não mudar agora, não é amanhã, não é o ano que vem, não é, vou esperar o janeiro. Tem que ser agora, irmão. Tem que ser agora. Entende? Principalmente nas áreas que mais te destroem na tua vida. Exato. Tem que ser agora. E eu comecei a lutar contra mim mesmo. E hoje foi o primeiro dia. E eu vou falar uma coisa pra você. Amanhã vai ser o segundo dia. Nossa, que top. Eu vou com a, como se diz, com a cara fechada, mas eu vou. E hoje eu corri, cara. Que legal. Eu corri. Eu tô com as pernas aqui bamba. Que legal, Porque, que legal. Parabéns justamente, por essa atitude. Foi o meu próximo essa passo. atitude. E olha, que interessante, né? Isso aí é o quando? Foi agora. Foi agora. Pronto. Agora. E nada melhor do que um exemplo assim, ó. Entendeu? Um exemplo pessoal. Do que é. E outra, você falou uma coisa mágica aí, uma coisa mágica, que é o sacrifício. Pronto. Rapaz, não tem como. O sacrifício. Ninguém vai conseguir mudar uma atitude na vida, dar o próximo passo sem sacrifício. Sem sacrifício. E o sacrifício, ele faz parte. A pessoa nunca vai se sentir suficiente, conhecimento é suficiente para começar algo novo na vida. O novo, ele amedronta. E a gente precisa ir para cima. E tem que ser agora. É com o que você tem agora na mão é que você tem que agir para poder você chegar ao próximo passo. Então, agora, desperta aí, faça agora, comece a tomar suas atitudes. E a próxima pergunta é, onde começar? Né? Então aqui, ó, nós estamos falando de dar o próximo passo. Isso. Né? Nós estamos falando que nós precisamos carregar essas 3 perguntas para o resto da nossa vida. Em cada etapa, cada fase de transição da nossa vida, a gente precisa carregar, né, o como, o quando e onde. Né? Então a próxima pergunta é, onde começar? Boa pergunta. Olha, eu posso dar essa dica aqui, né? Por onde você tem que começar? Você tem que começar pelas áreas que você domina no momento. Cara, foi bem. Entendeu? As pessoas às vezes ficam perdidas, porque hoje em dia você consegue trocar de objetivo pelo menos umas 100 vezes no dia. Sabe como? Porque hoje as pessoas, elas consomem muito. Então, ela abre o Insta e a primeira coisa que ela vê no Insta é uma questão de culinária. E ela vê aquela pessoa, e aquela pessoa aí vai lá em quantos seguidores que a pessoa tem e vê que ela tem quase 1 milhão de seguidores. Isso. Aí, de manhã cedo, né? Porque ela pegou o telefone ali para poder ver uma opção de café da manhã, porque sabe agora que o menu, antes de você fazer o seu café da manhã, vai no Instagram, começa a ver aquelas receitinhas lá, que é rapidão, rapaz, né? O cara pá, fez um negócio. Nem comi, aí, ó, disso. Aí pá, a pessoa virou um chefe de cozinha. Agora eu sou chefe, o meu sonho é ser chefe. Depois que tomou o café, entendeu? E começa a ajeitar as obrigações, aí ela vê outra coisa no Instagram. E aí começa a mudar o sonho. Opa, eu acho que eu vou ser agora um construtor. E ver aquele cara se dando bem. Aí, de repente, no final do dia, a pessoa é um bancário, é um executivo. Ela mudou 100 vezes de ideia baseado naquilo que ela está vendo que as pessoas estão fazendo e está tendo sucesso para fazer. Consumindo. Entende? E as pessoas ficam perdidas. Eu vou começar com isso. Nossa, né? O que eu faço? Tá vendo? O que eu faço não me leva a lugar nenhum mesmo. O que eu faço... Entende? Eu não tenho capacidade nenhuma nisso aqui ou nisso ali. Isso aí tá muito ligado à realidade dos Estados Unidos, das pessoas que chegam hoje aqui recém-chegadas, que vai na pintura, vai no piso, vai na demolição, bingo, vai limpar a casa, vai não sei o quê. Amanhã ele vai ajudar o eletricista. Depois da manhã vai pegar lixo. Depois vai ajudar um cara do GAR. Depois... As pessoas... Você tá entendendo que elas não firmam numa coisa e não se profissionalizam? Exato. Isso acontece muito. Acontece muito. Então, o que acontece? Você precisa se profissionalizar em uma área ou você precisa pegar a área que você domina. E aí, você foi muito cirúrgico aí. Por quê? Muitas pessoas não dominam a área. Não dominam nada. Porque elas não conseguem identificar uma área. E às vezes estão deixando passar uma oportunidade tão grande de dar o próximo passo que é, basicamente, potencializar né, as áreas que ela domina e começar daí o passo de crescimento. Porque eu lembro muito bem que quando a gente começou na área de trabalho,
E a gente não ficou pulando de galho em galho. Não. A gente pegou uma área e deslanchou nela. Aprenda. E quando a gente seja se bom. tornou, né? Quando a gente se tornou já independente, né? Um contratista independente aqui, que precisamos passar pelo o passo de abrir a primeira empresa, né? Lembra? A dificuldade que foi, buscar o próprio trabalho. Então, ver que o como, o quando e o onde ele acompanha a gente em todo esse projeto. Então, mais difícil ainda, né? Mais difícil foi essa época. Mas nós não paramos por causa da situação. Já imaginou 2008, 2009, 2010, a maior crise dos últimos tempos, a maior crise financeira, econômica do mundo que aconteceu aqui nos Estados Unidos e atingiu o mundo. A crise econômica. Eu lembro que foi em julho de 2010 que eu oficialmente abri a minha empresa aqui nos Estados Unidos. Mas antes de abrir a empresa, eu já pegava trabalho terceirizado. Isso. Então vem vem essa ideia do próximo passo já desde de muito tempo, né? Sempre pensando à frente, sempre pensando à frente. O que eu vou fazer? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? E eu lembro muito bem de uma coisa muito interessante, que na época que eu fui abrir a empresa, era uma crise muito grande que estava acontecendo no país. E eu lembro que você já estava com a sua empresa funcionando já, né? A Forever Quality. Você estava no começo ali, também dando os primeiros passos. Isso. E você, inclusive, foi uma das pessoas que eu sempre me abria, né? E meu amigo, meu conselheiro, meu mentor, né? Meu professor de inglês. Você sempre tem que ter uma pessoa que você confia na sua vida, uma pessoa que realmente está ali, que vai te ajudar, que fale a verdade para você. Quer crescer, quer dar o próximo passo, eu vou incluir isso aqui. É verdade. Você tem que ter alguém de confiança, alguém que fala a verdade para você e não o que você quer ouvir. Pronto. Entendeu? Aqui tá um cara que ele fala a verdade para mim, fala aquilo que eu não quero ouvir muitas vezes, mas é preciso eu ouvir. E eu aprendi... E vice-versa, né? E vice-versa. É verdade. E eu também... aprendi, entendeu? Que nós aqui, a gente usa aqui meio que o sistema acelerador e freio. Às vezes ele é um acelerador na minha vida, às vezes ele é um freio. E assim as coisas vão funcionando muito bacana. E eu estava para desistir de me tornar um empreendedor na minha área que eu já dominava. Eu queria ir para outra área. Entende? Com a minha esposa. E aí eu recebi um conselho do Regis. E esse conselho fez toda a diferença na minha atitude. Porque naquele momento eu estava deixando o medo, a insegurança tomar conta de mim. Então o que eu quero dizer? O sacrifício é preciso ser feito e você sozinho não vai conseguir sobressair das situações. Então você precisa ter pessoas que vão te conduzir, ainda que você não veja que aquele é o caminho, mas você tem a capacidade. E aí ele me dá um conselho e eu abro a minha empresa e eu começo a dar os passos consequentes na direção certa. A busca de cliente, né? Onde é que eu vou buscar cliente? Olha, é muito fácil. Você já tem muitos clientes na onde você domina. Você tem que começar por aí, pela área que você está. Você tem que falar nisso, tu me pagou essa mentoria aí que eu te dei? Paguei. Tu pagou ela? Paguei. Eu não tô lembrado. Eu vou pedir pra Mayara dar uma checada na conta lá. Pede pra ela dar uma checada lá e mandar. É porque essa mentoria é de $1 milhão. Essa mentoria lá... Tem que pagar o almoço agora, porque eu não tava lembrado não. Tu me lembrou aí de uma dívida. Eu paguei com capital intelectual. Que depois agora eu aprendi. Tem isso, né? Capital intelectual, depois capital... eu aprendi. Né? Aí eu fui e falei assim, rapaz, eu vou pagar essa dívida com capital intelectual. Eu fui assim em outras áreas, aí dei aquela estudada, mesmo, né? Dei uma crescida, aí eu peguei e falei, faz isso aqui, isso aqui, tá dando certo. Que tá dando certo. Então depois eu te explico. Você foi lá e fez e resolveu. Beleza. Então, basicamente, gente, o que a gente tem que fazer? A gente precisa entender que é muito mais simples
do que a gente imagina. Que nós não precisamos necessariamente do dinheiro, do equipamento, da Isso vai ser formação consequência, acadêmica, né? exatamente, das ferramentas de seguro, de equipes e de tantas outras coisas. Apesar de todas essas coisas serem essenciais, serem importantes. O que não pode parar a gente no meio do caminho, e o que eu não quero que ninguém fique, como se diz assim, de uma maneira ignorante, Isso. é de pensar, sou uma pessoa comum, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Essa frase não pode existir na sua vida. Essa frase tem que ser riscada da sua vida. Porque você tem capacidade, sim. Você tem muita coisa para oferecer, sim. E você pode simplesmente começar a fazer diferença dentro do teu segmento, tá? Isso serve para todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que você estiver passando, você precisa lembrar que Deus te capacitou. E Deus nunca é injusto. Deus nunca é injusto. Então ele precisa de que você se coloque de pé, que você se prontifique e diga, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero dar o passo, ainda que o medo querer me abalar, eu vou dar o passo, eu vou para frente, porque só tem uma maneira de você crescer, realizar e você ter sucesso. E essa maneira é dando o primeiro passo, vendo além da realidade atual e você realmente não se importar com o que as pessoas vão falar para você. Porque muitas pessoas se param, travam a vida, travam os sonhos, porque eles escutam tudo que as pessoas querem falar e as opiniões das pessoas que, na verdade, são pessoas que nunca colocou um pão na mesa delas. Nunca trouxe uma oferta, nunca trouxe uma ajuda. E essas pessoas opinam e às vezes as pessoas se param na vida por causa de que não vai dar certo. O fulano falou isso, falou aquilo. Não. Eu até ia fazer isso, sabe, Regis? Mas fulano de tal falou pra mim que não dá certo não. As pessoas não entendem que isso é inveja. Que isso é desejar que a pessoa não chegue longe. Você acha que muita gente que está perto de você quer o seu crescimento? Olha, às vezes você vai se surpreender. É verdade. Às vezes a maioria das pessoas que está perto de você, ela não quer o teu crescimento. Isso é muito verdade, cara. E aí, se você parar para ouvir elas, infelizmente, você não vai chegar a lugar nenhum. Tome cuidado com quem você toma conselhos. Exatamente. Analise Então, a vida para dessa finalizar, existe uma regra de 80-20. Ok. Os Estados Unidos prega muito essa regra. 80-20. 80-20. Que basicamente, para você chegar a um lugar de conquista, você precisa, basicamente, conhecer 20% e agir 80%. É 80% ação, 20% é conhecimento, quando você decide a fazer isso. Como eu falei, volto a repetir, tudo isso é muito importante e precisa ser alcançado e na trajetória dos passos é que a gente vai sendo capacitado, a gente começa a buscar o conhecimento, a gente vê que a gente precisa daquilo e traz para perto da gente. Mas enquanto a gente não dá o primeiro passo, a gente sempre sabendo que precisa do conhecimento, precisa da ferramenta, precisa da equipe, a gente não vai querer trazer isso para perto da gente. Mas no momento que a gente começa a agir, surge a necessidade real de que a gente tenha aquilo. Portanto, a gente vai conseguir, de fato, trazer a equipe, trazer o conhecimento, trazer, consequentemente, mais fonte de renda para perto de nós, porque agora, obviamente, isso se tornou o estilo de vida, a decisão de vida, a minha profissão, o meu trabalho, o meu objetivo, enfim, qualquer área da vida, é isso que a gente precisa fazer para a gente conquistar. Eu escuto muito o Dave Ramsey, que é um homem de finanças, é um homem cristão, um homem abençoado aqui nos Estados Unidos, é multimilionário ou já é bilionário, e ele fala muito, guys, 80% action, 20% head knowledge. Yes. É o que ele fala. E eu acredito nisso. E isso tem nos movido a cada dia. Cada sonho que nós tivemos,
na área de família, empresarial, com Deus, foi começado por atitude. E não por dinheiro, equipe, ferramenta, seguros e outras coisas. Foi a atitude. É isso aí. Então, gente, eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração. Eu quero agradecer meu parceirão aqui, Regis Bezerra, por esse momento. E fica aí uma partezinha do como, quando e onde começar o próximo passo na sua vida, em qualquer área da sua vida que você precisar dar o primeiro passo. Você que é uma pessoa comum, você que não tem uma oportunidade como privilegiado igual outras pessoas têm, não deixe isso se tornar um peso na sua vida. Não deixe isso se tornar uma situação de sabotagem na sua vida e dizer que você não é capaz. Porque em 2003, eu, uma pessoa comum, Regis, uma pessoa comum, saímos do Brasil sem dinheiro, endividado, e viemos para os Estados Unidos. Veio no negativo. Viemos no negativo. E a trajetória de uma vida aonde acompanhou conosco aí o como, o onde e o quando. E a gente consegue aqui passar para vocês. E quem sabe a gente viveu tudo isso para hoje aqui, nesse episódio, trazer para você. E agora, com tudo isso, com esse conhecimento de pessoas comuns, de situações de vida que a gente passou para você, não é possível que você não vai comover o seu coração e se inscrever no canal do Dreamcast, ativar essas notificações, mandar pelo menos para 15 pessoas. Podia, né? Gente, por favor. Pelo menos para 15 pessoas. Ajuda nós, por favor. Ajude o nosso canal, tá? Vem com a gente. Vamos fortalecer aí. Mande para todas as pessoas que você conhecer. Nos ajude a expandir esse projeto do Dreamcast. Como a gente falou, tem muita coisa boa chegando em 2024 aí. Vocês vão se surpreender. É verdade. Aí. Eu quero até finalizar aqui, cara, com uma chave. Isso. Tá? Uma chave importante para a tua vida. Tá? Essa aqui eu não posso terminar sem entregar essa chave. Você não vai terminar sem entregar. Cara, 1 Reis, capítulo 17. Conta uma história linda, uma história fantástica. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você quer ver Deus operando milagres sobre a tua vida? De repente a pessoa tem, eu tenho objetivos, tenho planos, tenho sonhos, tal. Deixa eu te falar, Deus quer fazer tudo isso na tua vida. Mas o que você tem para oferecer? Enquanto você não entregar o teu tudo, o milagre de Deus na tua vida não vai chegar. Essa é a realidade. Entende? Por que eu falo isso? Porque 1 Reis, capítulo 17, conta aquela história de quando Elias, o profeta, foi para aquela casa da viúva de Sarepta. Isso. Gente, olha que interessante. A Bíblia diz que no momento estava passando por uma crise muito grande, cara. Eles estavam em crise. E aí Deus leva o profeta até a casa daquela mulher. Isso. Aí aquela mulher, a Bíblia diz que ela tem o último fermento, farinha, na panela para comer e morrer com o filho dela e somente isso, por causa da crise. Aquele profeta vai ali e fala assim, não, você vai fazer o seguinte, primeiro você vai pegar o que você tem, a farinha da panela lá, você vai fazer um bolo para mim, antes de fazer para o teu filho, para você mesmo, você vai fazer para mim, e você vai trazer, eu vou comer. Aí depois, o milagre vai acontecer na tua vida. Eu não estou falando assim pra você, pega lá. Não, nada disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você tem coragem de pegar tudo que você tem, ou a única coisa que você tem, e lançar nos pés do Senhor, entendeu? Para que Ele possa fazer o milagre. Olha o que aconteceu. Eu quero ler aqui esse texto. O versículo 14 fala o seguinte, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aí 15 fala, e ela foi e fez conforme a palavra do profeta Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, ou seja, o milagre. Da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Elias. Querido,
Deus quer fazer milagre na tua vida, na tua casa, na tua empresa, mas enquanto você não colocar o teu tudo, falar, Senhor, eu confio nesse projeto, eu vou entregar o meu tudo aqui. E eu sei que o milagre Deus vai fazer. Entende? Então essa é a chave que eu quero deixar para você. Acredite. Entregue tudo que você tem. Toda a sua força, o seu vigor, o seu foco, a sua atenção no projeto que Deus colocou no teu coração. É impossível. É impossível. Mas saiba de uma coisa, que a responsabilidade do impossível não é sobre você, é sobre Deus. É Ele que vai fazer. Você vai entregar o teu tudo. O que você tem. Talvez para você, o que você tem é insignificante. Assim como Deus fala para Moisés, Moisés, olha para tua mão, o que você tem nas mãos aí? Eu só tenho um cajado. Pois é com ele que você vai usar. Você vai começar com um cajado e o resto eu faço. Então deixa eu falar uma coisa para você. Comece com aquilo que você tem nas tuas mãos. E o resto Deus se encarrega de fazer. Amém? Amém. Então é isso aí, é sobre isso. Obrigado, gente. E o Joab já deu o recado. Vai lá agora, se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá chegando quase 1.000 inscritos. Pra quem não tinha nada. Uau, gente, que legal. Ó, vocês merecem uma salva de palmas. Família Dreamcast, tá? Muito obrigado aí. Viu? Deus abençoe você e a sua família. É isso aí. Vamos junto. Até o próximo episódio, né? Se Deus quiser. Valeu. Tudo de bom. Deus abençoe.